América Admirável Mundo Novo tem um final e uma cena pós-crédito com implicações aí para o futuro do universo cinematográfico da Marvel. E ambos também são meio confusos. Então eu vou explicar o que de fato está acontecendo aí e o que esse final realmente significa e o que ele tem aí preparado para o futuro. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece e acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Moitinho. E bom galera, comecei um vídeo diferente hoje, né? Tô usando óculos porque eu escrevo tudo basicamente ali, o que eu tenho que lembrar aqui no roteiro, que tá na minha frente aqui, eu tô lendo, porque às vezes eu esqueço. Então é tantos detalhes que eu preciso às vezes dar uma olhadinha aqui pra lembrar o que eu tenho pra falar pra vocês. E aí isso acaba forçando a minha vista e eu vou ter que às vezes estar aparecendo aqui com óculos, por mais que eu odeie. Voltando para questões da Marvel aqui, eles deram um grande salto aí com Capitão América Admirável Mundo Novo, porque o filme não apenas introduziu o Hulk vermelho que todo mundo queria ver, mas também trouxe pistas sobre a chegada dos X-Men e plantou as sementes aí para grandiosos desfechos da saga do multiverso em Vingadores Guerras Secretas. Mas o que tudo isso realmente significa? A chave para essa nova fase do MCU está no elemento misterioso revelado no filme, o Adamantium, a substância indestrutível que nos quadrinhos está profundamente ligada ao Wolverine, agora ganha uma nova origem no cinema. E em Capitão América Admirável Mundo Novo, o Adamantium surge do corpo do Tiamut, o celestial adormecido no oceano, que até virou piada que todo mundo sabe, né? Uma mudança bem significativa em relação às histórias clássicas. Nos quadrinhos, o metal é criado artificialmente, mas no MCU ele tá ligado diretamente aos seres que moldam estrelas e galáxias inteiras. Essa revelação levanta diversas possibilidades, né? Se o Adamantium vem dos celestiais, então essa presença pode ser ainda mais importante do que a gente imaginava. E esse detalhe é importante, a lâmina do Thanos capaz de cortar o vibrânio com facilidade, como a gente conseguiu ver, tenha sido forjada com esse mesmo metal. E esse detalhe pode ter um impacto aí profundo na história do MCU, especialmente com a introdução aí de novos mutantes. Mas o filme não se resume apenas aí a materiais e poderes. Ele também traz à tona a luta interna do General Ross, que agora se transforma em Hulk vermelho, e o seu caminho para essa mutação foi longo, tá? Porque após anos e anos explorando a ciência dos super-humanos, o Ross acaba se tornando aquilo que ele sempre perseguiu. Seu destino se cruza aí com o Sam Wilson, que tenta provar para ele mesmo até que ele merece o escudo. Enquanto isso, nos bastidores, o líder retorna com uma força intelectual capaz de enxergar o futuro através de probabilidades, e o seu intelecto é tão vasto que ele compreende a teia ali do multiverso. A revelação do que tá por vir acaba assombrando aí o Sam Wilson, porque incursões, realidades, colidindo é um conflito inevitável que pode resultar em destruição de universos inteiros. E falando do Adamantium, eles têm uma ligação muito forte com os celestiais, e isso é coisa grande, porque esses seres são basicamente deuses do espaço. Eles não só criam estrelas, mas moldam galáxias inteiras, como eu falei anteriormente. E segundo seu líder, são até responsáveis por dar origem ao próprio universo. Ou seja, eles são incrivelmente poderosos. Mas então por que tem lá um celestial brotando do oceano? A resposta é que eles se reproduzem espalhando sementes por mundos cheios de vida, e essa energia alimenta os celestiais em crescimento até que eles finalmente rompem o planeta. O celestial na Terra se chamava Tiamut, mas os Eternos deram um jeito nele, botaram o bicho pra dormir e transformaram ele em pedra. Só que por baixo desse mármore, a humanidade acabou descobrindo algo ainda mais impressionante, o Adamantium. E se o Adamantium vem dos celestiais, isso quer dizer que ele carrega uma energia cósmica absurda. Na real, pode até significar que todos os celestiais são feitos desse metal. E se for assim mesmo, faz sentido a espada do Thanos ser aí de Adamantium, né? E se o mundo do Thanos foi destruído por um celestial, como algumas teorias dizem ou sugerem, pode ser que ele tenha conseguido esse metal diretamente de um deles. Nos quadrinhos tem uma história aí que diz que os celestiais são feitos de vibrânio, isso é importante, tá? Mas a Marvel decidiu seguir outro caminho no MCU. Apesar do filme não explorar muito esse mineral misterioso, ele claramente abre um caminho para algo muito esperado, o Wolverine. Depois de Deadpool, o Wolverine, ele faz parte aí do jogo já, a gente já imagina ele entrando nesse universo. Mas o Wolverine é de outra realidade, a gente não pode esquecer disso. O Adamantium de Capitão América Admirável Mundo Novo marca a entrada aí oficial do metal no MCU principal, a Terra 616. Ou seja, esse é o primeiro passo para introduzir o Wolverine oficial desse universo. Agora, não me entendam mal, tá? Eu curto o Hugh Jackman, mas o cara
vai ter que sair uma hora, gente, vai ter que sair uma hora. Se dependesse aí de mim, ele faria esse papel até os 90, 100 anos dele, mas uma hora vai ter que substituir, não é? Mas a Marvel tá seguindo uma direção totalmente diferente, reformulando os X-Men, assim como estão fazendo com o Quarteto Fantástico. Pelo que tem rolado aí de rumores, eles querem atores mais jovens. Isso significa que provavelmente vão trazer um Wolverine mais novo para combinar com o restante da equipe. E os mutantes já estão por aí, né? Porque a gente tem, sei lá, a Kamala Khan e o Namor, que já foram confirmados como mutantes. Aos poucos o MCU tá pavimentando o caminho para os X-Men, e com o Adamantio aí em jogo, é só questão de tempo até que a gente veja um novo Wolverine surgindo aí pra gente. Porque é pra lá que o MCU tá caminhando, através de Tempestade, da Guerra Multiversal e de Guerras Secretas. O futuro pertence aos mutantes, e a fase 7 vai ser apenas o início disso tudo. Voltando aí para Capitão América Admirável Mundo Novo, como o Ross se tornou aí essa fera colossal. Desde os eventos de O Incrível Hulk, o Ross soube jogar suas cartas, explorando a inteligência do líder para subir na política até se tornar presidente, isso a gente já sabe. Mas o poder sempre cobra aí o seu preço. O líder aprisionado por anos nunca esqueceu dessa traição, e o seu plano de vingança estava só apenas esperando o momento certo ali para ele agir. Ironicamente, foi ele quem salvou o Ross aí do fim, né, como a gente ouviu ele falando. O Ross estava por um fio, o coração já não aguentava mais depois do ataque lá que ele falou que teve em Guerra Civil. Mas o líder não ia deixar ele morrer tão fácil, né? Salvou o Ross, mas de um jeito meio torto, fez ele depender de umas pílulas que mantinham ele vivo, cheias de radiação gama. E foi assim que, dia após dia, sem perceber, o Ross começou a virar o Hulk vermelho. Só que nada disso foi por acaso. O plano do líder era simples, mostrar para o mundo o monstro que o Ross sempre foi, por dentro e agora por fora. E ele consegue. No terceiro ato, o Ross perde aí o controle e vira pura fúria, destruindo a Casa Branca. Muita gente não gostou da ideia do Sam enfrentar aí o Hulk vermelho sem ter o tal do super suco. Afinal, ele só é um cara normal, não é mesmo? Mas olha, a gente já viu o que acontece quando um super soldado tenta peitar o Hulk, né? Spoiler, não acaba bem, tá? O último que tentou foi jogado lá direto pro esquecimento, tá, galera? Nem o Steve tentou aí enfrentar o Hulk no MCU. Até o Thor, que é um deus, penou contra ele. E se o Thor quisesse, vamos ser sinceros aqui, ele poderia esmagar o Steve numa luta só. E no fim, o filme é sobre o quê, galera? É sobre redenção e ideias, galera. É isso. Ponto. Eu acho que é isso que o povão gosta mesmo. Inclusive, o pessoal, a maioria assim do povão que eu vi falando, gostou do filme. Como falei no meu review aí anterior sobre o filme é bom, não é uma bomba estratosférica. É bom. No fundo, a história sempre foi sobre mudança. O Ross poderia ser algo além do monstro que o mundo ali enxergava. O líder acreditava que não, ele via apenas o pior dele. Então fez com que o Ross se tornasse a própria encarnação do caos. Mas Sam, ele viu além, ele viu o bem, assim como Steve sempre viu. A prova final disso vem do Bucky, quando ele diz que o Sam inspira pessoas. Ele tá falando uma coisa que, assim, é uma verdade incontestável. Desde o Soldado Invernal, o Sam sempre esteve aí ao lado do Steve, criando um laço que é além da amizade. Porque mais do que qualquer coisa, o Sam compreendia, ele sentia, ele sempre foi aquele cara que ajudava os outros a se levantarem. Muito antes dele ser herói, o Sam já era um guia ali, ele trabalhou com os veteranos que carregavam feridas invisíveis, cicatrizes que não se curam com força bruta. Ele ajudava porque entendia, e foi por isso que o Steve confiou nele desde o primeiro momento, porque sabia que o Sam era o único ali que poderia continuar o legado do Capitão América. Em Falcão, o Soldado Invernal, vimos o Sam aí aprender a aceitar esse título e assumir esse peso. Ele ajudou o Bucky a encarar esses seus traumas e pela primeira vez a viver a sua própria vida, não apenas aí uma existência moldada pela sombra do Steve. Lembra da questão do Hulk vermelho, das cerejeiras e da filha dele? Enfim, né, esse laço foi despedaçado há muito tempo, quando o Ross usou aí o Bruce Banner para uma peça do seu jogo, forçando a sua transformação em Hulk e depois caçando ele sem piedade. E isso destruiu aí o relacionamento dele com a Beth. Naquele momento ali das cerejeiras, o Sam fez ele enxergar aí os seus próprios erros e escolher ser melhor. Foi isso que o Steve fez com o Bucky também, não sei se vocês lembram disso.
E essa é a essência do Capitão América. Talvez seja esse o papel do Sam agora, né? Não apenas ser um herói, mas um líder. Alguém capaz de reunir aí os Vingadores, porque convenhamos, os Vingadores não existem mais. E com o multiverso batendo na porta, eles vão precisar de alguém como Sam para inspirá-los a voltar. No fim, o Ross é enviado lá para a prisão de segurança máxima para seres super poderosos. E olha só, ele acaba sendo preso e a ironia fica aí, né? Lá em Guerra Civil ele era o homem que comandava a balsa, que trancafiou o Sam e o resto do time do capitão. E agora ele tem a sua própria cela na prisão que ele mesmo ajudou a erguer. Mas com a ajuda aí do Sam, o Ross encontra um caminho de volta para sua filha, conseguindo até que enfim uma chance de reconciliação aí com a Beth. E o interessante aqui é que o Ross agora divide a cela com alguns rostos bem familiares. O líder tá preso na balsa, mas não tá sozinho, tá? Porque lá também tá o Zemo. Será que vai levar em algum lugar isso aí? Será que vai ter uma aliança aí entre o líder e o Zemo, ou até o Zemo e o Hulk vermelho? Seria algo gigantesco, né? Mas talvez isso tenha até conexão com o Sentinela e os Thunderbolts. Mas isso aí eu vou deixar para um vídeo mais tarde. Porque agora a gente tem que falar aí daquela cena do pós-crédito, né? O que ela significa para a guerra do multiverso. Mas para entender essa provocação, primeiro a gente precisa falar sobre o líder e o seu plano e como ele descobriu o multiverso. O líder, que o nome verdadeiro é Samuel Stearns, foi visto pela última vez lá em Incrível Hulk. O Stearns é um biólogo celular que ajudava o Bruce Banner a tentar reverter a condição dele de Hulk. Mas em segredo ele fazia experimentos em cobaias vivas e queria explorar aí o sangue do Banner para seus próprios interesses. E foi ele que transformou o Emil Blonsky aí na abominação que a gente conhece. E no meio desse processo, um pouco do sangue do Hulk escorreu aí para a ferida aberta da sua cabeça. E o resultado? Ele virou o líder que a gente conhece hoje em dia. Em Capitão América Admirável, Mundo Novo, a gente descobre que depois dos eventos do Incrível Hulk, o Ross capturou o Stearns e usou sua supermente para impulsionar a sua própria ascensão no poder. Mas até que ponto isso aí foi uma boa ideia? Porque aqui está um detalhe crucial, o líder não é apenas um gênio, o seu DNA foi misturado com o sangue do Hulk, e a gente sabe que o Banner só virou Hulk porque misturou o soro do super soldado com radiação gama. O super soro aí amplifica tudo no corpo, como a gente sabe, mas no caso do líder, ele não ganhou músculo, ele virou um super computador vivo. A sua mente evoluiu para algo muito além da compreensão humana e ele pode processar qualquer informação, não importa o quão complexa seja. E se tem alguém que pode entender aí os segredos do multiverso, é ele. Mesmo quando se trata de algo tão estranho e incompreensível quanto o multiverso, o líder consegue entender. E isso é uma forma até que boa aí de conectar um filme pé no chão com a grande teia aí da saga do multiverso. A maior arma aí do líder não é a sua força, nem mesmo o seu intelecto absoluto, é a sua capacidade de calcular o futuro. O líder enxerga probabilidades, ele não prevê o futuro como vidente, ele calcula tudo. Quando você encontra ele lá na cela, ele já sabia exatamente o motivo da visita. O líder explica que pode enxergar padrões invisíveis, probabilidades tão detalhadas que revelam não apenas o futuro, mas outros heróis em outros mundos. Ele tá falando, claro, do multiverso, que a gente já sabe que existe. O multiverso é uma rede infinita de realidades paralelas. A linha do tempo principal do MCU é conhecida como Terra 616. E em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a gente aprendeu que o universo dos Illuminati é Terra 838. Por exemplo, os outros Peter Parkers aí em Homem-Aranha Sem Volta para Casa são variantes do Peter Parker principal. Cada universo segue a sua própria linha do tempo com a sua própria equipe de heróis e na maioria das vezes eles são bem diferentes do que a gente conhece aí. Os Vingadores estão prestes a encarar algo novo. Por exemplo, em Quarteto Fantástico, eles vêm de um universo retrô, um 1960 diferente, onde o passado e o futuro se misturam. Tecnologia de um outro tempo, um outro jeito de ver o mundo. Mas isso não é só um detalhe estiloso, tem um motivo para ser importante. O maior vilão dos Vingadores no grande evento Guerras Secretas vai ser ninguém menos que o Doutor Destino. E aí vem um rumor que eu não sei se vai se confirmar, né, gente? Por isso que se chama rumor, né? Que o Destino pode vir aí desse universo do Quarteto Fantástico. Aí só mais pra frente a gente vai ficar sabendo, né? Falando de variantes, né, que a gente sabe que o Tony Stark, aí o ator do Tony Stark vai ser também o Doutor Destino, tem aquelas variantes que são diferentes e tem aquelas que têm aí o mesmo rosto, mas histórias essenciais diferentes. Como a do Chris Evans,
Evans, que foi tanto o Capitão América da Terra 616, quanto Tocha Humana no universo aí da Fox. Os Vingadores estão vendo tudo isso acontecer. O tabuleiro tá montado, as peças se movem, mas será que tudo isso vai aguentar o impacto do que vem por aí? O multiverso nasce das infinitas probabilidades que moldam o destino, e a gente vê essa ideia tomar forma aí enquanto mania com o Scott. Ali, cada decisão que ele poderia tomar se desdobra em uma nova versão de si mesmo, criando ramificações vivas, múltiplas realidades dentro de um só momento. Os visitantes da Terra 616 já sentiram na pele aí as travessuras do multiverso. O próprio multiverso da loucura provou que o tecido do espaço e tempo da Marvel não é inquebrável. E então vieram aí as pulseiras cósmicas, aquelas que de alguma forma abalaram a estrutura do universo. O líder, com a sua mente brilhante, fez as contas e traçou possibilidades aí, mas que trouxe uma equação final com um aviso muito sombrio. O mundo inteiro está em risco. E o Sam e os outros heróis vão precisar defendê-lo dos próprios heróis e vilões de outros universos. Mas por que o multiverso aí tá lutando? Essa é a pergunta que vale muita grana. Literalmente porque eles querem que esse filme seja um evento colossal. A resposta está nas Guerras Secretas. Esse nome já ecoou 2 vezes nos quadrinhos. Uma vez nos anos 80 e depois em 2015. Mas é a versão mais recente que interessa aqui. A trama de 2015 falava sobre um multiverso morrendo, se despedaçando em meio a incursões. Agora, pelo jeito, é essa história que o MCU tá se preparando para contar. As incursões já são uma realidade no universo cinematográfico, né? Elas acontecem quando a barreira entre os dois mundos se desgastam, fazendo com que se choque um deles ou ambos são aniquilados. E essa ameaça já foi mencionada antes, tanto em Loki quanto em Quantumania. Só que tem um detalhe importante, até agora a guerra multiversal parecia girar em torno aí do Kang e as suas variantes, mas o Kang foi jogado aí pro esquecimento e o trono agora pertence a um nome que a gente já sabe, o Doutor Destino. O líder analisou tudo, somou as probabilidades e a conclusão é inevitável, o multiverso tá morrendo. E as incursões não vão parar, elas vão despedaçar as realidades até que reste apenas um confronto final, o juízo final dos Vingadores. E quando a Terra 616 colidir com outro universo, não vai ter mais volta e a guerra vai começar. Mas o que mais me arrepia aí nessa história toda não é a batalha em si, é o que vem depois de tudo isso. Quando tudo acabar, quando o tempo se esgotar, quando os heróis forem forçados a encarar o vazio, o que vai restar deles? Eles vão ser colocados diante da pior escolha possível. Quando os super-heróis encaram aí o inevitável, não vem respostas fáceis. Ou eles permitem aí que seu universo e o outro sejam destruídos juntos, ou eles assumem o peso de exterminar trilhões de vidas para salvar a própria realidade. O arco do Sam nesse filme é finalmente entender que o seu papel não é apenas lutar, é liderar. E ele precisa reunir um novo time aí dos Vingadores e reconstruir aquilo que foi quebrado. Agora o Stearns revelou a ameaça aí do multiverso e não tem mais tempo para dúvidas. O destino de tudo que existe está nas mãos dele. E como será que eles vão tomar essa decisão sem um super gênio para guiá-los? Porque eles não têm o Tony Stark, mas agora eles têm alguém tão perigoso quanto brilhante, que é o líder. Sim, o líder pode ser essa mente aí por trás dessa decisão cruel, um cara que pode dizer nos ouvidos aí dos heróis, manipulando eles, convencendo para que façam esse sacrifício necessário. E ele não oferece escolhas, ele apenas oferece ali o caminho mais lógico. Ou talvez não seja ele, sei lá, às vezes pode ser até o Doutor Destino. Nos quadrinhos, o Doutor Destino não apenas lutou aí para salvar o seu universo, mas ele reconstruiu a sua própria imagem. Quando tudo foi destruído, ele ergueu um novo mundo onde reinava como um deus. Agora imagine esse mesmo destino se desenhando aí no MCU. A gente tem muito o que explorar aí sobre esses filmes, quem serão os novos Vingadores, como esse filme se conecta com o juízo final e as guerras secretas e muito mais, né, galera? Mas agora eu quero saber de vocês. Você provou que é um Capitão América digno? Quem vocês acham aí que ele vai trazer para fazer parte da nova equipe? Me deixe saber aqui nos comentários. E se você ficou até aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, já me segue lá no Instagram para ficar por dentro das novidades sobre filmes e séries. Ah, e tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo, vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.